seminário e de repente me vi como pastor de jovens e adolescentes. E a minha ideia, a ideia que veio na minha cabeça, a ideia maravilhosa, para mim foi a melhor ideia do mundo, pregar para os adolescentes da minha igreja da maneira como eu dava aula de teologia no seminário. E eu imaginei, vai ser tremendo, eles vão amar tantas palavras em grego, em hebraico, vai ser maravilhoso isso. Mas foi um fracasso, porque a água dos bebedouros, na época que ainda o pessoal utilizava os galões de água, eles se secavam no sábado à noite, e o pastor reclamava no domingo: o que você está fazendo com o pessoal aí, Eduardo? Que acaba a água, domingo eu tenho que comprar mais água. É porque é tão chata a minha mensagem, que eles levantavam o tempo todo para tomar água. E quando eu estava quase desistindo, já pensando no que eu ia falar para o meu pastor para entregar o ministério, depois de alguns meses, eu passei numa banca de revistas. E aí eu vi uma edição do Wolverine, eu lembro até hoje, número 23, e a partir dali eu senti muito forte: por que você não usa os quadrinhos que você leu durante sua adolescência toda para falar a respeito da palavra de Deus? E aí eu fiz uma tentativa, falei um pouco a respeito do Hulk, naquele dia, fazendo uma análise do que Paulo diz a respeito do papel dele com a carne. Olha, o mal que eu quero fazer, esse eu não faço, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E aí nós entendemos, e aí naquele dia o pessoal entendeu a mensagem e não saiu. A partir dali eu comecei a desenvolver esse projeto. Por que Parábolas Geek, né? Um nome meio estranho, mas qual é a ideia? Jesus ensinava através das parábolas. E é interessante a gente pensar nisso. Quem era o público de Jesus? Jesus falava por parábolas com pessoas humildes, com agricultores e pastores de ovelhas no século I. E isso, para ensinar princípios poderosos e profundos do reino de Deus, ele utilizava coisas simples do cotidiano daquelas pessoas. Seja um grão de mostarda, seja uma dracma, seja o comportamento de um pastor com uma ovelha que se perdia, todo mundo conseguia entender o que ele estava falando. E pensando nisso, eu falei, bom, que adolescente hoje conhece um grão de mostarda? Dificilmente até um adolescente conheça uma ovelha de perto, de passar a mão na ovelha e tudo mais, se você pensar naquilo que a gente chama lá em Curitiba de piás de prédio, né? Aqueles adolescentes e jovens que são da capital, da cidade, do concreto. E aí nós inventamos a ideia, tiramos a ideia do Parábolas Geek, onde nós fazemos essa analogia. Neles não conhecem um grão de mostarda, mas todo mundo aqui conhece o Capitão América, o Homem de Ferro, o Hulk, e aí por diante. Então nós começamos a puxar essas analogias, e aí surgiu o projeto Parábolas Geek em 2013. E aí nós estamos em todas as plataformas aí que você possa imaginar, né? Tem aí algumas delas para você nos seguir, se você quiser acompanhar, porque nós queremos dar ferramentas para você. Nós temos sido procurados por muitos pastores de jovens no Brasil para mostrar um pouco a respeito dessa metodologia. Então, nós temos um canal no YouTube onde a gente estende um pouco mais essas questões, nós falamos um pouco mais dos personagens, fazemos esse link, né? Então você encontra Parábolas Geek em todas as redes sociais, se você assim quiser mais informações sobre o projeto no dia a dia. Todos os dias a gente faz essas análises, então tem textos diários para você utilizar no seu discipulado, no seu culto. Muitos pastores estão nos procurando para a preparação de temas de mensagens, utilizando essa metodologia. E eu quero falar um pouquinho dela para você e ensinar você a fazer isso na sua igreja local, com a sua juventude. Acredito muito que o workshop precisa ser um tempo prático, né? Não apenas a gente falando aqui, mas que você saia daqui com ferramentas para poder utilizar isso no seu dia a dia com o seu grupo de jovens e de adolescentes. Essa é a minha missão aqui nessa tarde com vocês, amém? Glória a Deus. Então nós temos, e isso nos levou aos livros. Eu quero falar rapidamente dos livros também. Então, o Devocional Pop foi o primeiro livro que nós lançamos dentro dessa metodologia. Então, estamos já na 3ª edição do livro. Ele não está aqui na Seara. Nós estamos lançando os 40 dias com os Vingadores, mas em breve você pode encontrar também o Devocional. São 366 textos diários para você fazer ao longo do ano, com personagens de tudo que você imaginar, né? Não só da Marvel, não só os Vingadores, mas tem DC, tem séries da Netflix, tem literatura, tem animações. Então,
tem para todos os públicos. A ideia é oferecer para vocês munição, para que vocês tenham subsídio de conteúdo para utilizar isso. E se você tem alguma dúvida a respeito de como utilizar isso, nós vamos apresentar para vocês hoje uma base bíblica, para que você saiba de que maneira você pode utilizar isso com segurança na sua igreja local. E dia 1º de maio nós lançamos lá em Curitiba, claro que não podia ser em outro lugar, nós alugamos uma sala de cinema lá em Curitiba e enchemos de crentes lá para assistir Vingadores Ultimato. Então nós fizemos uma sessão junto com a galera, tivemos uma palestra antes, fazendo o link entre os Vingadores e o cristianismo, a mesma que nós vamos fazer com vocês aqui hoje. E aí nós lançamos há alguns dias, 40 dias com os Vingadores. Nós vamos mostrar depois para vocês um pouco do conteúdo interno. Ele tem toda uma pegada visual muito forte, para que isso possa ser um instrumento de evangelização. Os jovens da minha igreja sempre me perguntavam: pastor, o que eu dou de presente para um amigo meu que não é cristão? Peguei ele no amigo oculto, no amigo secreto, o que eu faço para entregar algo que possa levar ele a, de alguma forma, conhecer a Jesus e querer vir aqui para a igreja? Eu pensava em vários livros maravilhosos para indicar, de vários autores maravilhosos, mas eu mentalizava aquela cena, eu pensava assim: olha, o crente está entregando um pacote de presente no formato de um livro. Aí a outra pessoa: pô, o crente vai me dar um livro. Aí recebi o livro com aquela cara, né, meio amarela. Ah, muito obrigado. Folheava o livro, via aquele monte de páginas brancas com as letras pretas e, tá bom, deixava num canto, né? Eu pensei assim: nós temos que fazer algo que quando a pessoa folhear o livro, ele precisa parar para ler o que está escrito lá. Então, por isso que ele tem um apelo visual muito forte em todas as páginas. Deu muito trabalho para ficar pronto, mas o resultado, graças a Deus, ficou muito bom. Nós ficamos muito felizes com o resultado que nós tivemos com esse livro, e ele está disponível na Seara, acredito que aqui fora, no final. Se você quiser acompanhar, a gente pode dedicar o livro, bater um papo sobre isso, conversar com você. Você que é pastor de jovens e quer mais informações, nós estamos aqui para bater um papo com vocês e conversar a respeito disso. Então eu queria falar um pouquinho a respeito dos princípios que nortearam esse projeto. Uma das coisas que Deus falou comigo quando eu comecei a fazer isso, é que as pessoas não entendiam esse projeto. Falaram: não, está falando de super-herói e da Bíblia, o que é isso? Né? Você é pastor, fala de coisa mais séria. Então, quando eu comecei, eu preciso pesquisar isso. Para poder ensinar para as pessoas, eu preciso buscar. A Bíblia tem que me ajudar nos subsídios para isso. E eu encontrei alguns princípios que podem nos ajudar a utilizar isso. Então eu queria falar com vocês rapidamente sobre os princípios norteadores desse projeto. Como utilizar cultura pop e cristianismo. No livro de Atos tem um texto muito importante para nos ajudar nesse propósito. Eu queria ler com vocês aqui Atos capítulo 17, 22, 23, onde Paulo faz um discurso, o discurso mais famoso de Paulo no Areópago. E diz assim: então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Esse texto é muito importante para nos ajudar a entender que Paulo, antes de pregar para os atenienses, ele ficava analisando a cidade, a cultura na qual ele estava inserido. Então ele observou todas as coisas, viu todos os deuses, viu tudo que tinha naquela cidade e encontrou um elemento que pudesse conectá-lo com aquela cultura, com aquele povo. Existia um Deus ali que não tinha nome. E ele falou: bom, se esse Deus não tem nome, eu vou utilizar esse Deus desconhecido para pregar Jesus. Então ele utilizou um elemento da cultura dos gregos para falar a respeito de Jesus. Ele encontrou uma brecha para se conectar com aquele povo. E isso é interessante para nós. Nós precisamos observar a cultura na qual nós estamos inseridos. Nós temos que observar a cultura de forma a encontrar elementos que possam nos levar a nos conectar com essa geração, de uma forma de podermos comunicar a verdade do Evangelho para elas. E nós precisamos entender isso. É muito importante que eu e você possamos começar a pensar um pouquinho fora da caixa
no sentido de não apenas observarmos o que está acontecendo dentro das nossas igrejas, mas também olharmos para fora, para que nós possamos enxergar a realidade ao redor da nossa igreja e poder conectar as pessoas conosco. O que os jovens estão precisando? Quais as especificidades da nossa realidade? Dentro de uma cidade, existem várias realidades. Se você vai na periferia, a realidade é uma. Se você vai numa região mais nobre, a realidade é outra. Nós, como igreja, precisamos apresentar respostas para todos os grupos que nós encontramos. Eu sempre digo que o que a gente faz é apenas pegar uma embalagem de presente diferente para entregar sempre o mesmo presente. Nós sempre estamos falando de Jesus. A única coisa que muda é que às vezes a gente muda o formato de como apresentar esse discurso. Então, a cultura secular no reino de Deus, ela é muito importante. Nós precisamos conhecer a cultura ao nosso redor para que a gente possa, de alguma forma, falar a linguagem do grupo que nós queremos atingir. Então, o Parábolas Geek tem sido muito bom. Alguns exemplos que a gente tem aprendido, né? Nós fizemos uma série de mensagens do Setembro Amarelo, utilizando aquela série da Netflix, o 13 Reasons Why, para falar da importância da prevenção à depressão e do cuidado e tudo mais. Nós recebemos muitas mensagens de cristãos que estão dentro de igrejas, que se cortam, que já pensaram em suicídio, que estão depressivos. Tudo isso veio para nós de uma forma que talvez eles não falassem com o seu pastor na sua igreja local. Então, as mídias sociais têm o poder de nos ajudar a comunicar com os jovens e com os adolescentes. Eu não sei qual é a estratégia que você pode usar dentro do seu contexto. Como eu falei, cada lugar, cada igreja local tem uma realidade que precisa ser entendida. Então, a primeira dica que eu dou para você é: conheça a realidade no redor da sua igreja local. Muitas vezes eu tentei aplicar estratégias que funcionavam em todos os lugares. Eu ia em congressos em todos os lugares, tentava aplicar a mesma coisa que eu ouvia e não funcionava muitas vezes, porque eu não estava levando em conta o que acontecia na minha cidade, no meu bairro, ao redor da minha igreja. Então nós precisamos entender isso. A primeira dica é: conheça a realidade, a realidade da sua igreja local. Isso vai te ajudar muito a entender qual a estratégia vai funcionar para comunicar o evangelho para essas pessoas. Ainda dentro desse processo a respeito da cultura no reino secular, tem mais um elemento que a gente pode aprender: fronteiras entre o sagrado e o profano. Mais uma vez, Paulo está nos dizendo algo muito importante. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo que nós fazemos faz parte do nosso ministério. Como nós falamos na mesa redonda hoje, nós muitas vezes separamos a nossa vida em caixas. Não, agora eu vou no cinema, então agora eu estou tirando a minha capa de crente e vou ao cinema. Eu vou ao futebol, eu vou assistir uma partida de futebol, fazer qualquer coisa. Nós precisamos começar a aprender que todos os lugares onde nós vamos, nós estamos exercendo o nosso chamado, o nosso ministério. Posso ouvir um amém? Olha, só para saber se você não dormiu ainda depois do almoço, está tudo certo, né? Então nós precisamos aprender que, eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez, eu não lembro quem foi o autor. O calendário de Deus é composto por 7 domingos. É o meu calendário e o seu que tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Sábado eu vou para a igreja, domingo eu vou para a igreja, segunda, terça, quarta, quinta. Para Deus só existem domingos, porque todo dia é dia de adorar o Senhor. Se você leu essa frase cantando já a música, né? Glória a Deus. Então, todos os dias nós devemos nos colocar na presença de Deus. Seja se você for no cinema, comece a pensar o que você pode utilizar desse filme, as cenas que você está assistindo, o que pode comunicar o evangelho, de que forma você pode aprender alguma coisa com isso. Isso é importante, e eu digo para você que se você começar a fazer esse exercício, ele não tem volta. Você nunca mais vai conseguir assistir um filme sem ficar caçando elementos, versículos dentro desse texto. E nós vamos fazer isso hoje. Eu vou passar algumas cenas de filmes e nós vamos juntos aqui puxar versículos dessas cenas, para que você possa fazer isso na sua igreja local. Essa vai ser a nossa prática do workshop. Várias cenas de filmes,
a maioria da Marvel. Vamos fazer uma sessão de Vingadores aqui, na verdade, né, no final aqui. Vamos fazer uma análise da nossa vida cristã partindo de cenas dos filmes do MCU. Isso vai ser muito legal. Então, e eu espero que você faça isso todas as vezes que você parar para assistir alguma coisa. Transforme essas 2 horas de lazer em algo útil para o seu chamado, para o seu ministério. Então você pode aproveitar o tempo para fazer várias coisas. E isso é muito importante. Eu espero que você comece hoje e não pare mais. Se você começar a acompanhar o Parábola, você vai ver que a gente faz isso todo dia, quase, né? Todo dia tem texto novo tentando analisar um filme. Às vezes nem a gente entende como que a gente tirou isso para organizar esse texto, né? E você vai fazer isso também na sua realidade. Qual é o próximo princípio norteador desse projeto? A metodologia do ensino de Cristo. Eu falei um pouquinho, mas vamos aprofundar a questão da parábola. A parábola é um gênero literário que é encontrado no Antigo e no Novo Testamento, e Jesus utilizou muito essa metodologia ao longo da sua jornada, ao longo do seu ministério. Você conhece, Jesus falou muito com parábolas para as pessoas. E eu separei alguns exemplos aqui para mostrar isso, né? Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola. E lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Então veja que Jesus usava as parábolas como uma metodologia de ensino. E se Jesus utilizava isso, nós também podemos utilizar. Então, quais são as parábolas contemporâneas que nós podemos usar no nosso ensino? Quais são os elementos da cultura que você pode utilizar na sua mensagem? Nós temos conversado com muitos líderes que têm feito séries de mensagens. Então, sai um filme novo, sai alguma coisa que a galera está falando bastante, começa a aparecer série de mensagens. Vingadores é o principal, né? Sempre que eu vou tem série de Vingadores. Eu já vi série de Quarteto Fantástico, né? 4 semanas com um quarteto, mas o pessoal não conhece muito ainda, então vai para os Vingadores. Então você consegue pegar elementos, pega 4 personagens e qual a fisionomia, quais os elementos do caráter desse personagem que eu posso utilizar. Então, é isso que é interessante. Nós estamos apenas pegando um personagem que não existe para usá-lo como exemplo dentro da nossa mensagem. Eu sempre li devocionais. E eu via sempre assim, olha, o irmão, o pastor fulano de tal, que viveu em 1887, fez isso, isso e isso. Maravilhosa a história, maravilhoso o ministério, mas não conecta com as pessoas hoje. Então, o que nós podemos utilizar para fazer a palavra ser conhecida no nosso meio, através dessa geração tão conectada, tão linkada às redes sociais? É uma pergunta que nós queremos responder. E essa metodologia é uma delas. Nós queremos, de alguma forma, né, mantendo os princípios da palavra de Deus, isso é importante ficar claro para nós. Nós não podemos mudar os princípios da palavra. Os princípios são os mesmos. A palavra é a palavra de Deus, de capa a capa. Nós não podemos mudar nada. Agora, como nós entregamos essa mensagem, precisa estar contextualizada, precisa fazer sentido para a nossa geração. E a partir do momento que eles comecem essa jornada, aí sim as outras coisas vão chegando. Então, eu espero que vocês entendam essa questão de que isso que nós estamos apresentando para você é uma porta de entrada, para fazer sentido para jovens, adolescentes. Nós temos conversado muito com juniores, pais que estão fazendo um devocional com seus filhos, porque os filhos se interessaram por isso, porque gostam de personagens. Então, isso é muito importante para nós. Essa é a metodologia do ensino de Cristo, então nós utilizamos isso, fazendo essa ponte, né, entre a cultura do nosso período com a palavra de Deus. Então, nós também podemos utilizar parábolas no nosso ensino. E, por fim, o terceiro elemento que nós podemos aprender como um princípio norteador é a experiência de aprendizagem. Isso é muito importante. A nossa vida é uma grande escola. Eu falo sempre que as maiores lições que eu tirei foi quando eu errei. O fracasso é um excelente professor, como diria o mestre Yoda no episódio 8 de Star Wars.
o fracasso é um grande professor. Você não vai errar de novo uma vez que você tem errado. Então nós podemos utilizar as histórias desses personagens para aprender. E eu sempre perguntei algo para mim: por que a Bíblia, diferente de outros livros religiosos, apresenta tantos defeitos dos personagens? Se você pega alguns livros, livros base de religiões, os líderes são perfeitos. Eles não têm defeitos, eles não têm erros, porque eles são inspiradores. Aí eu vou para a Bíblia e muitas vezes eu começo a enxergar: poxa, Abraão foi chamado amigo de Deus, mas mentiu para o faraó do Egito para conseguir passar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, e fez o que você sabe que ele fez com Batseba, e tudo o que aconteceu depois. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra, começou o seu ministério muito bem, o seu reinado muito bem, mas termina no meio de uma confusão religiosa através dos casamentos que ele teve com princesas de outros lugares. E os defeitos estão lá, para que eu e você possamos enxergar e aprender com eles. Nós precisamos aprender com os erros dos outros. Essa frase é muito legal, né? Que está aqui, né? O tolo aprende errando, o inteligente com os próprios erros, mas o sábio com os erros dos outros. Aí você já se enquadra em uma das 3 categorias. Você aprende errando, você aprende com os próprios erros ou com os erros dos outros. Eu acredito que essa é uma das razões pelas quais a Bíblia está cheia de personagens, de homens e mulheres reais como eu e você, que tiveram problemas ao longo da sua caminhada, que precisaram aprender lições. Assim como eles aprenderam, nós também devemos aprender. E por isso nós podemos utilizar exemplos negativos. Por isso que no devocional tem vilões. Por isso que nós falamos sobre vilões nesse livro, porque o pastor está falando sobre vilões. Meu Deus, esses vilões são muito perigosos. Eu estou aprendendo com o exemplo negativo deles, eu não vou repetir. Né? Se alguém é tomado pela inveja, e a inveja que o move, por exemplo, o Charada do Batman, o objetivo de vida dele é superar o Batman, para que ele seja mais inteligente que o Batman. Para que ele derrote o maior detetive do mundo. Tudo que ele faz é para superar o Batman. E assim como ele, muitas vezes, se a inveja tomar o nosso coração, nós vamos começar a tentar competir com o meu irmão. Vou tentar superar o meu irmão. Então existem lições que nós podemos aprender, positivas e negativas. E é bom que nem todos os heróis também são tão perfeitos assim, e nós podemos aprender com o exemplo deles também. E dentro desse sentido eu queria começar a fazer um exemplo mais prático com vocês, falando sobre o que todo mundo está conhecendo, Os Vingadores, né? O filme. Quantos assistiram Vingadores Ultimato? Levanta a mão. Não, quase ninguém assistiu. Quantos assistiram 2 vezes Vingadores Ultimato? Levanta sua mão. Tem alguém que assistiu 3 vezes? Levanta sua mão. Ele não vai abaixar a mão. Se eu falar 10 vezes, ele não vai continuar com a mão levantada. 3. Legal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu falei, eu falo de Ultimato ou não? Eu falei, não, está muito cedo para falar de Ultimato. Tem gente que ainda não assistiu o filme, então eu não vou dar spoilers em rede mundial aqui, né, para o mundo inteiro. Então vamos nos manter na equipe clássica aqui, né? Vamos falar de algumas coisas básicas que elas não vão mudar a sua experiência com certeza. Então eu queria usar como esse primeiro exemplo a questão dos Vingadores, para que você comece a perceber como nós podemos utilizar esses filmes, esses elementos, para aprender princípios da palavra de Deus. Tudo bem? Vamos lá então. Vou falar algumas citações aqui interessantes, uma frase que dá origem, né, a essa iniciativa dos Vingadores, né? O filme, o Nick Fury fala isso, né? Havia uma ideia, Stark sabia disso, chamada Iniciativa Vingadores. A ideia era reunir um grupo de pessoas excepcionais, ver se eles podiam se tornar algo mais, ver se podem trabalhar juntos quando precisássemos, para lutar as batalhas que nunca poderíamos. Para mim isso aqui fala muito de igreja. Esse é um princípio básico de igreja. Nenhum de nós sozinhos nós vamos conseguir fazer algo muito
grande. Por isso é uma mentira dizer que você pode ser cristão sozinho na sua casa. Você precisa estar conectado a um grupo de pessoas excepcionais, no sentido de com dons e talentos para serem utilizados no reino. Nós temos aqui pessoas com talentos e dons para o reino de Deus, digam amém. Você foi chamado para trabalhar em equipe, você não foi chamado para estar sozinho. Então você precisa entender, e esse é o primeiro ponto, né? Para mim aqui o Nick Fury está dando uma ideia aqui a respeito da igreja do Senhor, né? Pode ser uma analogia que a gente possa fazer. Lutar juntos as batalhas que nós nunca poderíamos. E tem uma citação de um livro que eu gosto muito, utilizei até nos 40 dias com os Vingadores, que faz um paralelo com isso, né? Muitas pessoas me perguntam, né? Como nós podemos utilizar Cristo, né? Como nós podemos associar Cristo com esses personagens? Esse autor aqui, o James Papandrea, nos diz: para muitas pessoas, os familiares super-heróis da Marvel e da DC são as mais óbvias figuras de Cristo, porque eles são, em sua essência, salvadores. Quando nós percebemos personagens que são muito maiores do que nós, é muito bom você ver as cenas dos filmes. Você vê que tem um monte de gente correndo no meio do caos, sofrendo, com os inimigos destruindo tudo ao seu redor, e de repente os heróis aparecem para salvar o dia. Você vê que as pessoas estão correndo sem sentido. Da mesma forma, as nossas vidas são um caos, até que o verdadeiro super-herói, até que Jesus Cristo, que diferente de todos esses que nós abordamos aqui, são personagens fictícios, Jesus é real e pode dar um resultado, dar um jeito no caos das nossas vidas. E aquilo que nós estávamos correndo sem direção, de repente nós começamos a ter um sentido. Pronto, nós fomos salvos. Eu fui salvo. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Então, as figuras dos salvadores, os heróis são salvadores. Jesus é o Salvador. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. A humanidade precisa de um Salvador. E aí tem textos para nos ajudar nessa jornada, nessa caminhada. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 14. Jesus é o Salvador da humanidade. E nós precisamos entender isso. Como nós podemos falar isso para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes, para os juniores, né? Assim como você viu que em determinado filme a população foi salva por determinado herói, assim eu e você, a humanidade é fraca e precisa de um Salvador. E nós temos acesso a esse Salvador todos os dias da nossa vida, 24 horas por dia. E Ele é Jesus. E nós precisamos buscar isso nas nossas vidas, essa relação. Então, a humanidade necessita de um Salvador. Temos mais alguns elementos que a gente pode aprender com esse grupo, né? Você não foi chamado para a solidão. Atos capítulo 9, versículo 31. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no tempo do Senhor. Então, embora cada um dos Vingadores seja poderosos individualmente, unidos eles conseguem superar ameaças que sozinhos eles não conseguiriam. Você na sua vida individual com Deus, você até consegue vencer determinadas barreiras. Tem determinados inimigos que sozinho você consegue. Se você acompanhou a evolução do MCU, né, desses filmes todos da Marvel, você vê que tem os filmes solo dos personagens, onde eles sozinhos enfrentam um inimigo comum. Mas chega no filme dos Vingadores, aparece alguém mais poderoso que eles não podem derrotar sozinhos. E assim é a nossa vida com Deus. Diariamente você vence os seus gigantes. Diariamente você, na sua busca por Deus, no seu tempo de intimidade com Deus, você consegue superar obstáculos. Mas tem alguns lugares da sua vida, tem alguns quartos escuros da sua alma, que você não vai conseguir superar sozinho. Você precisa da ajuda da igreja. Você precisa de irmãos intercedendo por você. Muitas vezes você vai precisar confessar os seus pecados para alguém, contar para alguém o que está acontecendo, para que ele te cobre mesmo. E essa área? Como é que está a área sexual? Como que estão as coisas? Você está vencendo nessa área ou está caindo? Tem que ter alguém para te cobrar.
Sozinho você não vence na jornada cristã, você precisa fazer parte de um time, você precisa fazer parte de uma equipe de pessoas que possam te ajudar. E nós precisamos aprender isso. É assim que nós mostramos para as pessoas, para os jovens, para os adolescentes, aqueles que não conhecem a Jesus, porquê da igreja. Porque eu preciso estar num grupo de pessoas que possam me ajudar a crescer. E aí a gente vai aprendendo esses detalhes, olhando para essa equipe, é muito interessante isso, depois a gente vai observar isso bem claro nos vídeos que a gente vai mostrar, como a gente pode pegar alguns exemplos de cenas dos filmes para nos ajudar a entender mais essa relação. E todos nós precisamos de ajuda. Conforme a gente cresce na caminhada cristã, a gente vai percebendo que, olha, algumas coisas eu consigo superar, eu consigo resolver algumas coisas, eu tenho uma habilidade de fazer algumas coisas, mas nós vamos sempre precisar de ajuda em áreas da nossa vida. Eu coloquei aqui o Lanterna Verde, né, para dar uma força ali, né, porque como o filme foi bem complicado, né, leia os quadrinhos são bem melhores, né, que o filme. Espero que saia um filme que de repente valorize o personagem de fato, aí, né, ele merece essa história. E o texto que um dos textos base aqui para o Confra Jovem desse ano, eu quis trazer ele. Efésios capítulo 4, 11 e 12. Designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então você precisa de ajuda. Você precisa dos outros ministérios, você não tem a totalidade disso. Você vai precisar de ajuda. E essas equipes de super-heróis nos ajudam a entender isso. Você, independente do seu talento, independente da sua capacidade de falar em público, independente da sua habilidade em ensinar a palavra de Deus, independente da sua habilidade de transmitir a verdade de Cristo para outras pessoas, você precisa de ajuda. Então você só vai conseguir isso estando neste grupo que você está. Saindo da sua cidade para receber ferramentas, para voltar até lá e utilizar isso de fato para ajudar você na sua jornada. Então nós precisamos entender todos esses detalhes para perceber de que forma nós podemos utilizar esses personagens para a nossa realidade.